Tudo bem, pessoal? Então, hoje eu vou falar com vocês sobre esse livro, da Marie Kondo, A Mágica da Arrumação, a arte japonesa de colocar ordem na sua casa e na sua vida. Então, hoje, na verdade, eu queria fazer não só uma fala sobre o livro em si, mas também dar um testemunho, não sei, falar um pouco de como foi a minha experiência de vida pessoal com esse livro que mudou muitos aspectos da minha vida. Esse não é um livro de ficção, esse livro é um livro que eu chamo tipo manual, autodesenvolvimento. É um livro em que a pessoa busca técnicas para melhorar alguma coisa. Eu tenho uma playlist desse tipo de livros aí. Deixa eu contar um pouquinho como é que foi que aconteceu de eu me deparar com esse livro na minha vida e o que aconteceu, tá? Primeira parte do vídeo eu vou botar no índice eu falando sobre essa minha experiência pessoal com ele. Se vocês quiserem ir para a parte que só fala do livro em si, pulei um pouquinho para frente. Então foi lá no ano de 2014 eu ouvi falar a primeira vez desse livro e foi a minha mãe que comentou de uma japonesa que havia criado um método de organização, que ela virou uma espécie de guru de organização, e o livro dela virou um best-seller, né? Vendeu no mundo inteiro, e ela era japonesa. E ela deve ter lido isso na revista Veja, na época. E eu não fui de atrás da informação, mas fiquei com isso na cabeça. Eu tô andando com o meu marido e a minha sogra numa livraria no shopping. Sempre gostei de ver livrarias, né? E me deparei com esse livrinho aqui. E dei uma folheada, assim, né? Olhei por cima, gostei dos tópicos e quando eu vi, assim, o nome e tal, né? Marie Kondo e tal, eu comecei a me dar conta que devia ser realmente a japonesa da organização que a minha mãe havia falado. E de fato era. Eu li esse livro em 3 dias e durante esses 3 dias eu fiquei me segurando para não começar a fazer tudo que ela estava orientando no livro. Mas eu pensei, não, eu vou terminar de ler, vou entender bem certinho como é o método e aí sim eu vou aplicar e ver como é que funciona, se é assim mesmo. Para minha surpresa, né, eu que sempre fui uma pessoa já muito de desapegar, uma pessoa muito prática, uma pessoa que não tinha muitas coisas, muitos itens, eu me surpreendi tirando várias sacolas de roupa do meu guarda-roupa para doação, roupas que já não me serviam mais ou já não condiziam mais, ou já estavam um pouco envelhecidas. Tirei tudo e depois fui para a segunda categoria, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, quando ela trabalha com categorias, e fui para os livros. Na época eu não tinha essas estantes assim, eu tinha só uma estantezinha que tá ali do outro lado, e eu devia ter em torno de uns 40 livros no máximo, não tinha muitos, e toda vez que eu olhava para aquela estante de livros, eu percebia que eu conhecia, eu via tudo, eu enxergava tudo que tinha ali. Não me parecia que eu quisesse doar nada, passar nada adiante, mas eu fiz exatamente como ela diz. Tira tudo do lugar, eu tirei todos os livros do lugar, coloquei todos em cima da minha cama, e aí tu pega livro por livro, item por item, a gente se faz aquela pergunta, esse item, ele me traz alegria? Ele tem a ver com o meu jeito de ser, tem a ver com o que eu quero pra minha vida? E olhando, encarando aquele livro, eu me dei conta de que a resposta era não. E daqueles 40 livros eu devo ter tirado uns 10 volumes, que eu percebi que já não tinha mais sentido de estar ali. E aí eu realmente me surpreendi. Eu percebi que tem muitas coisas que a gente vai esquecendo ali no lugar que estão. No caso dos livros, apesar de eu enxergar todos eles, eu tinha, acredito eu, caído numa espécie de acomodação sensorial que já não me deixava perceber mais que, apesar de eu estar enxergando ele, que aquele item já não tinha mais sentido de estar na minha vida. Então eu fiz doação, outros eu vendi em sebo. E assim eu fui indo categoria por categoria nas minhas coisas e tirando coisas que eu já percebia que não tinham mais que estar ali. E aí eu senti que, como a Mary Kondo mesmo diz, um bichinho me pegou, me picou, e daí eu comecei a querer
fazer isso com outras pessoas, né? Com meus conhecidos, tentar ajudar eles a se organizar. Queria que eles me deixassem experimentar aquilo de novo. É um sentimento de libertação estranho que acontece quando a gente começa a tirar coisas que não fazem sentido estarem ali. Parece que o nosso ambiente fica realmente mais limpo, com coisas que realmente importam. Parece que a nossa mente fica mais organizada. E então eu passei por aquela sensação viciante e comecei a ajudar outras pessoas a se organizarem, e a mesma coisa acontecia, ou até mais, né? Teve uma pessoa que eu ajudei de cara, ela tinha coisas tão antigas no guarda-roupa, na casa dela, e ela conseguiu se desfazer de muitas e muitas sacolas daquelas de 45 litros de lixo, sabe? E de doação, e não parava de sair coisas. E ao longo desse processo eu percebia que as pessoas iam sentindo a mesma coisa que eu, uma espécie de libertação. E o ambiente, consequentemente, ficava organizado. Isso foi em setembro de 2016. Eu acho que eu falei anteriormente 2015, né? Eu queria dizer 2016. Em 2016 foi o ano do meu casamento. E era setembro e eu tava tanto nessa função de começar algum negócio, alguma coisa com organização, que eu às vezes até esquecia que ia casar no outro mês. Foi uma coisa que até talvez me distraiu um pouco, me tirou daquele estresse da preparação de um grande evento. Mas a questão é que a partir daí eu comecei a trabalhar com isso e virei o pessoal chama personal organizer. Aqui eu chamo, um termo mais português, eu chamava de consultoria em organização. Eu era uma consultora em organização. Na verdade, eu ainda me considero, mas não tenho mais trabalhado com isso. Aconteceu que esse processo de trabalhar com isso me alavancou muito, além da questão da organização em si, né? O trabalho, esse como eu assumi, ele precisava de muita divulgação. Então eu criei páginas, criei um serviço, conta no Instagram, página no Facebook. Comecei a fazer contato com livrarias e qualquer lugar que tivesse algum tipo de palco ou microfone, espaço para divulgação, lojas. E comecei a fazer palestras, fiz uma palestra grande na FENAC, a ponto que as pessoas vinham me perguntar: mas como é que tu conseguiu esse lugar? Como é que tu conseguiu isso? Né? E eu só dizia, eu vim, conversei com alguém e eles me deixaram, simples assim. Comecei a participar de eventos que aconteciam aqui em Porto Alegre, atendi algumas pessoas, né? Cada atendimento que eu fazia era uma mudança, era uma conquista para mim, e eu via os resultados na vida da pessoa que eu fazia, né? E algumas pessoas que me conhecem por ser muito tímida, porque eu de fato sou uma pessoa mais introvertida, ficaram surpresas de me ver fazendo vídeos. Eu até tenho um canal aqui no YouTube sobre isso, que eu também abandonei com o tempo, mas eu vou botar alguns links aqui pra você. Enfim, fazendo palestras, e tudo isso fez eu me surpreender também, comigo mesma, de um jeito positivo. Eu sempre fui, desde a infância, né, até depois na vida adulta, na faculdade, ouvi o feedback dos professores, orientadores, dizendo que eu não tinha iniciativa, sempre muito tímida, sempre muito na minha, sempre muito insegura. E de repente eu me vi tendo iniciativa, tendo proatividade, correndo atrás de algo que eu queria. Então isso foi uma grande mudança para mim. Como eu falei, além do aspecto da organização, do aspecto profissional, coisas pessoais minhas mudaram também. E eu tive a grande alegria de ouvir alguns clientes falando que esse processo de organização mudou a vida deles. Eu até acabei, graças a uma pessoa que foi muito querida e fez algumas reportagens comigo no jornal, eu acabei aparecendo também na TV, na Record, né, falando sobre isso com uma cliente que foi muito especial para mim. E foi muito legal essa experiência, foi realmente uma mudança na minha vida. Aconteceu que depois veio a pandemia, depois eu engravidei e acabei mudando um pouco, parando um pouco com a organização, mas na verdade organizar e tudo isso sempre continuou comigo. E acho que se hoje eu tô aqui também falando pro YouTube, veio também desse período, né? Coragem de me expor, de falar, de conversar com as pessoas. Não que esse período tenha sido o único na minha vida em que eu tive algum tipo de estalo, assim, de mudança, mas ele realmente foi importante. E talvez agora vocês possam se perguntar, bom, dá pra tu falar um pouquinho mais do método em si? Então, aqui eu vou falar
sobre o livro mesmo e sobre o que a Marie Kondo propõe sobre organização. Em primeiro lugar, eu acredito que uma das grandes diferenças que a Marie Kondo fez foi ser uma organizadora diferente de tudo que a gente já tinha visto nesse ramo de organização. E sempre que eu realmente me interessava por ver alguma coisa de personal organizer, eu saía desanimada, porque era sempre 1000 regras de organização. Vendo elas falando na TV, em programas, tinha uma forma de organizar esse tipo de roupa, uma forma de organizar remédio, um tipo de item que tu precisava específico para guardar determinado tipo de coisa, um tipo de organizador diferente, e aquilo era um mundo de regrinhas. Na minha opinião, até para uma pessoa que quer se organizar, é bem difícil, né? E aqui a Marie Kondo, então, ela já começa o livro dela detonando alguns tipos de tabus de organização. Então, ela diz que organizadores profissionais são acumuladores, porque precisam de um monte de parafernália de organização e itens para se organizar e acaba acumulando mais coisa dentro de casa. Então ela diz que essa parte de onde eu vou guardar é uma das últimas a pensar. Se tu realmente precisa comprar algum tipo de organizador, é uma das coisas que tu vai ter que ver lá pra frente, depois de tu ver que tipo de organizador tu já tem, quantos containers tu tem, até caixa de sapato. Ela fala para reutilizar e não ficar comprando itens. É uma coisa também um pouco anticonsumista, né? Porque o consumismo nos faz ter muitos itens, né? Então ela vai muito contra essa onda consumista. Não porque ela seja ativista, alguma coisa assim, mas porque ela percebe que isso é algo que dificulta a organização na vida das pessoas. Ela fala também ela derruba vários tabus de organização. Arrume um pouco a cada dia e acabará fazendo isso para sempre. Então, isso é uma das coisas importantes dentro do método. Separar tempo para organizar. Então, eu assumi isso e falava isso para meus clientes. Quer se organizar? Vamos fazer uma espécie de maratona. Separa aí, por exemplo, um sábado, turno da manhã, turno da tarde, depois na segunda-feira de tarde, de noite, enfim, tempo. Reserva tempo consistente para conseguir fazer um grande evento de organização. Porque se tu fizer esse esquema, organize uma gaveta, tu organiza aquela gaveta, mas isso não vai fazer realmente diferença na tua vida, porque todo o resto da tua casa tá bagunçado. Então, ela vem com essa ideia de organizar massivamente e isso causar um grande impacto na tua vida. E eu concordo plenamente com ela. Eu acho que é isso que faz realmente essa mudança dentro da gente, alguma coisa que acontece dentro da nossa mentalidade na hora que a gente realmente faz isso. E aí ela fala também sobre organizar por categoria, como eu falei, né? Então são algumas categorias. Começa sempre por roupas, depois organiza os livros, depois disso é a papelada, documentos, seguindo komono, que é o termo japonês para itens diversos, e aí entram várias classificações de itens de cozinha, itens de escritório, itens de higiene, enfim, essa categoria ela é muito gigante, pode ter quase que infinitas variedades. E por fim, itens de valor sentimental, nessa ordem e sempre por categorias. Por quê? Porque se a gente vai organizar por localização, pode acontecer de encontrar itens iguais em locais diferentes. Por exemplo, aqui no escritório eu tenho muitos livros, mas se vocês forem para o meu quarto, vão ver livros na minha cabeceira. E se forem para a sala, vão ver livros ali no braço do sofá, porque eu leio em tudo que é parte da casa, quase. Então, se eu fosse organizar por localização, eu ia me deparar com livros aqui, livros no quarto, livros na sala. Tem gente que tem livros na cozinha, livros de receita. Então, o que acontece é que tu acaba repetindo os itens mais de uma vez. Então, a ideia dela é que se tu organiza por categoria, tu reúne aonde quer que esteja da casa todos os itens daquela categoria, coloca num só lugar e vai encarar item por item e se perguntar: esse item, esse livro, essa roupa me faz feliz? Então, ela é uma espécie de coaching de vida. Em todo o processo de organização dela, ela vai se pautar por essa regra. A alegria, a felicidade, como um objetivo, um último fim da organização. A gente quer que a nossa casa seja um ambiente que nos traz alegria, que nos traz felicidade e que tem a ver com os nossos objetivos de vida, onde a gente quer chegar. E se vai parar para pensar, isso é um ótimo critério de exclusão. Realmente pensar, por que eu devo não manter um item? Claro que muitas questões vão entrar aí, porque tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com uma questão prática, mas no fim das contas,
se a gente vai pensar, é para nossa felicidade, para o nosso objetivo de vida. Não, eu preciso desse livro, porque ele tem a ver com o meu trabalho, porque ele tem a ver com o que eu quero da minha vida, ele tem a ver com o fim último, né, dos meus ideais. Então é por isso que a gente mantém os itens que tem, né? Se daqui a pouco aquele item, ele não serve para ti, ele não funciona para nada, ele tá velho, ele tá gasto, ele não condiz com o teu estilo de vida, então isso é a resposta, né? Ele deve sair. E esse confronto, eu percebi que não era muito fácil para algumas pessoas. Então, o trabalho esse de consultor é ajudar as pessoas nesse momento difícil de escolha, né? Meus clientes, eu via muito isso. Vinha uma grande ansiedade na hora de organizar. Uma por medo de desapegar, outra também por medo de, será que depois a gente vai conseguir botar de volta essas roupas no lugar, esses livros, será que a gente vai conseguir manter organizado? E eu dizia, isso é uma segunda parte do processo, o guardar. Primeiro vem o descarte. Essa é uma das regras mais importantes da Marie Kondo. Primeiro o descarte, né? E descarte como? Pensando no que vai sair? Não, pensando no que realmente deve ficar na tua casa. Tem que ter a ver com o que te faz feliz, com o teu plano de vida. Nesse processo, a gente começa a perceber o que realmente importa no fim das contas na nossa vida. Por isso que é um processo que modifica tanto a gente. O que a gente busca no meio dos nossos itens, o que realmente importa, a gente está também se perguntando o que a gente quer no fim das contas para a nossa vida. E isso muda muito a nossa relação com a gente mesmo, no trabalho. Eu tive clientes que realmente encontraram respostas para coisas que estavam tornando eles muito angustiados, seja de relacionamentos ou questões no trabalho. Na hora que eles organizavam a casa, parece que as respostas começavam a surgir. Eles me confidenciaram isso, foi algo muito especial, realmente. Então, por exemplo, já que agora a gente fala aqui de livros, teve uma cliente minha que estava organizando os livros, e aí vários títulos como... como é que é? Mulheres são de Marte, homens são de Vênus, essas coisas assim, porque os homens não sei o que, as mulheres choram, não sei bem que títulos, mas ela ia descartando, porque alguém deu pra ela ler e disse que seria bom, e ela foi ficando com os livros que realmente faziam sentido pra ela. Livros sobre saúde ou sobre espiritualidade, era isso que interessava a ela, e foram esses livros que ela quis manter. Se a gente for parar pra pensar, ela estava nesse processo, separando o que realmente dizia respeito à pessoa dela e o que não dizia respeito. E, por consequência, o espaço ainda ficava desimpedido e organizado. Depois, claro, ela vai entrar na questão de como organizar. Ela fala a questão de tudo ter que estar visível, da gente passar os olhos e enxergar tudo que tem. Sobre como dobrar as roupas no guarda-roupa, então ela vai ser totalmente contra o esquema de pilhas de roupa. Se a gente parar para pensar, as pilhas de roupa, elas desmoronam com o tempo, a gente vai puxar uma roupa que está embaixo, a pilha se vai toda, as roupas ficam amassadas pelo peso e pressão de uma roupa em cima da outra. Então, a pilha de roupa não é organizacional. Então, ela ensina um método de deixar a roupa uma espécie de tijolinho, de retângulo. Eu vou colocar aí umas fotos ao longo do processo. Até vou colocar uma foto do meu Instagram, que a Marie Kondo mesmo chegou a comentar. Ela fez isso com 2 fotos minhas, eu fiquei bem feliz com isso. Mas das gavetas organizadas, das prateleiras, com as roupas que não são rolinhos, elas são espécie de tijolinhos, retângulos que tem que ficar em pé. Deixa a peça em pé, ela para, bem coisa de japonês, né? Um jeito específico de dobrar roupa como se ela fosse um origami, e todas ficam lado a lado e visíveis. Eu posso dizer que parece muito complexo, mas eu vou colocar um vídeo aqui meu dobrando roupas e talvez vocês percebam que não é um bicho de 7 cabeças. Eu ensinava meus clientes, logo eles aprendiam e todo mundo conseguia deixar o guarda-roupa super organizado. E não teve uma situação em que alguém tenha sofrido com essa questão de mas não vai caber, não vai ter espaço suficiente, a prateleira é alta e só vai ocupar um pedacinho. Todo mundo sempre conseguiu organizar as roupas de um jeito perfeito no guarda-roupa, sempre sobrou espaço. Já aconteceu de uma cliente minha tirar tantas coisas que ela não queria mais, que ela chegou a invalidar um móvel inteiro, né? Então, eu acredito que se vocês lerem esse livro e colocarem esse método em prática na vida de vocês, vocês vão se beneficiar muito, assim como eu e meus clientes. A gente tirou mesmo proveito. Aqui nesse livro, ele é mais texto mesmo, ela conta muitos casos até divertidos de clientes dela. Em outra oportunidade, de repente, eu vou falar sobre o segundo livro, que é Isso Me Traz Alegria.
Esse livro aqui, ele já contém muitas imagens, desenhos, formas mais explicativas de como organizar o guarda-roupa. A gente pode fazer alguma coisa sobre ele, sim. Lembrando que hoje o método da Marie Kondo já é bem mais conhecido. Ela tem até série na Netflix, já tem 2 temporadas, uma mais relacionada à casa mesmo, que é o método dela, e a segunda no local de trabalho. É bem interessante e mostra o método acontecendo na prática. Eu vou deixar link de trailers e tudo aqui. E queria falar por fim que eu tenho um blog e tenho deixado alguns artigos lá, já tem há um tempo, sobre livros também, eventualmente sobre algum outro assunto. E convido vocês a acessarem ele, eu vou deixar nos links aqui, bem como os links da Amazon. Comprando pelo link da Amazon esse livro ou algum outro item que eu sugeri ali, vocês ajudam o canal a crescer. Gostaria de convidar todos vocês a curtirem o vídeo, comentarem o que vocês acharam e gostaria também de convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações. O meu objetivo é toda quarta conseguir colocar um vídeo no canal para rodar. Pode ser que um dia venha a falhar isso da quarta-feira, mas eu, a princípio, quero como objetivo toda quarta ter um vídeo. Às vezes sai um pouquinho mais de vídeos, mais de um vídeo na semana, mas a princípio, toda quarta um vídeo sobre algum livro, alguma lista de livros. Queria agradecer a Marielle, que colocou um comentário aqui no canal, é o segundo comentário do canal. Ela colocou uma sugestão, ela viu o meu vídeo do Emma, e eu faço uma crítica ao livro, e ela me sugeriu que eu lesse Persuasão, da Jane Austen. E eu queria dizer que sim, né, esse livro aqui são 3 em 1, tem Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Então são 3 livros, Persuasão é o último, eu vou ir na ordem, mas sim, Mari, eu vou ler Persuasão e vou ler cada um desses livros e vir aqui para comentar com vocês, mas eu agradeço muito a sugestão e o comentário. Peço para que vocês, assim como a Mari, se sintam encorajados a comentar o vídeo, o que vocês acharam, com a experiência de organização de vocês. E até o próximo vídeo.